muito bem-vindos a mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiaboatê. Minha convidada de hoje é Manuela Ferrari. Manuela já entrou aqui, vou fazer um convite. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou visualizando aqui para... Lembrando que é mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiaboatê. Aguardando a conexão. Oi, boa Querida, noite, tudo bom? Tudo Obrigada, bom? tudo ótimo. Entramos rápido, né? Pois é, 7 em ponto. Somos A pontuais. Lu está perguntando que cílios são esses. É o filtro da nossa amiga Rosa Leal. Agora está super na moda, Manu, essa coisa de filtro, né? Ai, Todo você não me mundo tem o ensinou a seu... botar filtro, né? Não botei filtro, não. Tô direto sem filtro. Mas você é maravilhosa. Faltou essa aula aí. Aula para lá. Depois eu te falo em box como é que funciona. Vamos. Minha querida Manuela, seja muito bem-vinda aqui Obrigada. a mais uma live dos embaixadores. Manuela é também uma grande embaixadora de turismo do Rio de Janeiro, né? Uma grande personalidade. Eu vou falar um pouquinho, Manu, enquanto as pessoas vão entrando. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite da live dos embaixadores. Eu que agradeço. Agradecer. Obrigada por essa oportunidade e sejam todos bem-vindos. A gente está aguardando, as pessoas vão entrando aos pouquinhos, né? E eu vou fazendo uma pequena apresentação, né? Enquanto a Raquel já está entrando, Eduardo, Shop, sejam todos bem-vindos. Entrem a nossa live. Raquel, Os amigos Garcia, prestigiando. Maravilhosa. Obrigada, quem apareceu, obrigada. Está todo mundo prestigiando. Ó, meu querido, estou emocionada, viu, com essas presenças ilustres. Ascânio, obrigada. Querida, você está falando da onde, Manu? Você está Eu estou no meu escritório. Não, estou aqui no Rio. Está no Rio. Já estou no meu escritório, em casa. Já está retomando as coisas aos pouquinhos. Sim, já comecei, já. Tem que recomeçar. Maravilha. A gente tem que recomeçar com os devidos cuidados, mas recomeçar, né, minha amiga? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, né? A nossa jornalista capixaba, Manuela Ferrari, foi classificada em primeiro lugar no vestibular da UFES em 84. Mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar comunicação social na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, né? Em 88, ingressou sob concurso, né, com concurso no quadro de funcionários da extinta TV Manchete, grande TV Manchete, onde exerceu o cargo de repórter de vídeo. 2 anos depois, passou a representar o programa de arte e cultura no Caderno 2 da TV Educativa. Desde 2003, é repórter colaboradora do Jornal de Letras. Perfeccionista, em função do convívio e do trabalho com acadêmicos, graduou-se também no curso de Letras da PUC-RJ em 2010. Em 2011, lançou o primeiro livro de crônicas Entre Linhas, da editora Consultor. Consultor ou consultor, Manu? Consultor. Consultor. Em 2012, publicou o livro Doutor Chagas. Em 2013, lançou Ieda Maria Teixeira, Marcas do Tempo, ambas da Consultor. Pela mesma editora, organizou a fotobiografia do acadêmico Arnaldo Nisker, uma obra com mais de 600 páginas, lançada em 2015. Podem chegar, sejam todos bem-vindos, né? As pessoas estão entrando, a Lu está entrando. Já tem muitos amigos queridos aqui. Muita gente entrando, Rosana Bolfin. A Renata Bolfin é presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, uma querida. Ai, que prestigiando. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui, gastando um pouquinho do tempo de vocês e acho que a gente pode começar a conversar, parar de falar. Maravilhosa, vamos. O pessoal não para de entrar aqui, olha, linda, obrigada, gente. Imagina. Que maravilha, Manu. Vieram aqui ouvir o meu carinho, não tenho muita coisa a dizer, não, mas a gente vai carinho. Eu lutei muito para fazer live, viu, gente? Porque eu acho que o universo já está cheio tem tanta gente mais importante, mas vamos lá, gente. Não, você é uma embaixadora que tem muita história para contar. E eu acho que é muito importante nesse momento, Manu, que a gente ainda está sob confinamento, passamos quase 90 dias, né, em casa, e agora retomando cada um com seus
devidos protocolos de asepsia, cuidado, né? E a gente fazendo essa retomada agora aos pouquinhos, é muito importante, né, esse trabalho que os embaixadores fizeram durante a pandemia, do qual você também participou ativamente, né? Então, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a Manuela Ferrari, lembrando que essa live é uma iniciativa do Baiabo AT e vai ficar depois salva no Facebook, na live dos embaixadores. Então, é um momento histórico que a gente está vivendo, né, Manu? Diante dessa pandemia, dessa loucura toda, e a gente também quer deixar registrado, junto a isso tudo, esse trabalho belíssimo através das lives que a gente tem feito. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, então. Né? O pessoal já está entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Obrigada, gente, por estarem aqui. Manu, conta um pouquinho, né? Você teve essa trajetória de jornalista, de escritora, né? Como é que foi isso? Como é que foi a sua... Conta um pouquinho da sua história, né? Como é que foi essa transição que você teve de jornalista para escritora? Como é que isso ocorreu na sua vida? Olha só, na minha vida foi tudo mais ou menos acontecendo por acaso. E a minha vida é dividida em ciclos, né? Tem um ciclo de Vitória, que morei em Vitória até 18 anos, e tive um convívio muito rico com os meus pais num universo cultural. Papai era jornalista e mamãe pianista. E eu sempre, desde pequena, que eu dizia que eu queria ser jornalista. Isso era uma convicção, enquanto amiguinhas queriam ser cantora, artista, eu queria ser jornalista. Eu achava muito bacana. Meus pais, essa coisa de home office, mamãe trabalhava em casa na minha primeira infância, mamãe era professora de piano e pianista. E papai jornalista, ele era diretor foi diretor de todos os jornais de Vitória e ele foi dono de revista também. Então, ele trabalhava muito, tinha o escritório dele, trabalhava muito em casa. De manhã, ele apurava, fazia matéria, ele tinha coluna de notas políticas e econômicas. Então, assim, ele apurava por telefone, escrevia, e mamãe, na salinha dela de piano, estudando piano ou dando aula. Então, eles trabalhavam muito de casa. E eu tive essa influência muito grande. E eu só tinha um irmão. Para ficar junto do meu pai no escritório, ele botava um monte de livrinho, ou de livro de atividade, ou livro de historinha, e fazia tipo uma competiçãozinha, mandava papel, caneta e falava, depois vocês escrevem e depois eu vou ler qual é a melhor história. E ficava eu e meu irmão quietinho, escrevendo. E antes de iniciar a escrever, quando não sabia escrever ainda, que ficar perto deles, ficava ouvindo mamãe estudando horas a fio naquele piano, e a mamãe contava, mandava a gente ficar quietinho, mandava a gente imaginar historinha de acordo com a melodia das músicas que ela... Então, era uma maneira deles manterem a gente quieto em casa e perto. Entendeu? Aí, meu primeiro contato com o universo literário, vamos dizer assim, da ficção, foi através desse ambiente de família, né? Porque as historinhas, o universo da fantasia era muito gostoso. Eu ficava imaginando uma história e, no final das contas, meu irmão ouvindo a mesma música, eram histórias diferentes. Então, minha formação inicial, assim, a influência dos meus pais para me empurrar para o universo da escrita, da cultura, esses foram valores muito, muito enfatizados na minha casa, entendeu? E o trabalho, porque eles trabalhavam, eles estavam ali, mamãe estudando piano, era um trabalho dela. E meu pai, naquela máquina, apurando telefone, escrevendo dia e noite, porque a coluna era diária, e ele apurava nota, ele era muito perfeccionista também. Então, quer dizer, era o trabalho. Eu vivi um ambiente em casa, eles trabalhando sempre muito, e valorizando sempre muito o estudo. Então, era natural que, assim, nesse ambiente de muito... Assim, tudo que é curso que tinha em Vitória, mamãe botava a gente para fazer. Então, escola em inglês e piano era uma obrigação, a gente era obrigado, né? E o resto eram opções. Então, eu fiz... tudo que... Mamãe trabalhava com cultura, ela foi do Departamento Estadual de Cultura. Nessa década, nas quase 2 décadas que eu morei lá, tudo que existiu no Espírito Santo de cultura tinha assinatura da minha mãe. Então, as grandes companhias de balé, as orquestras, os pianistas, eu tive contato com todos que iam para Vitória
para fazer concertos e tal, e passavam pela minha casa. Então, nos finais de semana, durante a semana, era esse o trabalho, né? A gente escrevendo, fazendo competiçãozinha e tal. E no final de semana a gente ia, tinha um programa lá que mamãe executava, chamava assim, Música para Jovens. Ela conseguia ônibus escolares que levavam as escolas municipais, com verba, né? Levavam para os concertos no teatro. Só tinha um teatro em Vitória. Então, a gente, nos finais de semana, a gente passava indo nesse concerto no sábado e sempre tinha alguma atividade cultural. Era natural que eu me mudasse com meu irmão para o Rio em busca de aprimoramento cultural, entendeu? Aí, quando eu passei em primeiro lugar no vestibular para comunicação, o curso de jornalismo, que sempre foi a minha paixão, acho que eu tenho paixão pelo jornalismo até hoje. Eu costumo dizer que eu sou uma jornalista que escreve livros, porque o livro veio, depois eu te falo, assim, meio que veio depois. Nunca tive essa pretensão, não me sinto escritora. Eu sou jornalista, eu gosto do jornalismo. Até hoje eu leio o jornal com a lente do meu pai, assim, tipo, aquela coisa de apurando, vendo, isso dá uma pauta, isso é bom, isso é ruim. Por isso que eu admiro tanto. Está nos assistindo aqui o Ascani Seleme, que é um fera, o mestre Zul, que foi assistir várias aulas, tive alguns professores brilhantes. Então, eu tenho essa paixão pelo jornalismo. E eu vim fazer jornalismo, meu irmão veio estudar música. Meu irmão queria ser pianista. Então, o artista lá em casa, a estrela, era meu irmão. Eu era a estudiosa, aquela que só tirava 10, entendeu? Sim. Eu era a esforçada, a estudiosa. Ele era o talento. E quando eu cheguei aqui na faculdade de comunicação, assim, achando assim, né, tinha o respaldo de um vestibular. Na PUC eu passei em 8º, e na UFES passei em 1º. Quando eu cheguei aqui, Vivi, caí no jornalismo, aquela paixão, assim, aquela visão apaixonada da profissão. Sim. No início, eu sofri muito bullying na faculdade, porque o estereótipo do jornalista, pensa você, há 35 anos atrás, o que era o jornalista? Era boêmio, assim, na faculdade, eles todos bebiam, todo mundo fumava, quando não fumava maconha, né, o pessoal ficava no DCE da PUC, era assim, ou bebia, ou fumava, ou era tudo largado, tinha que ser engajado de esquerda, tinha uma caixa, né? Eu não cabia dentro dessa caixa. Eu não cabia nessa caixa. Era aquele estereótipo, né, Malu, do jornalista, né? E eu não me encaixava, e eu para agravar isso, eu era paraíba, além disso, porque eu estava vindo de Vitória, então eu tinha sotaque, eu me vestia diferente, entendeu? Eu não tinha bossa do carioca, mas eu não ligava nisso, eu não percebia, eu sentia que eles me rejeitavam. Não eram só os alunos, os professores também tinham uma certa preconceito contra a pessoa, a mulher, né? Eu era jovem, bonita, né? Há 35 anos atrás, eu carregava um estereótipo que não era da jornalista. Eu não passava credibilidade. E eles me apelidaram, adivinha qual é o meu apelido? No primeiro período da faculdade era Macabeia. Macabeia, personagem da Clarice Lispector, da Hora da Estrela, aquela paraíba que vem do Nordeste e se deslumbra com o Rio de Janeiro. Eu sempre fui deslumbrada com o Rio de Janeiro. Então, tudo era um deslumbramento, tudo é lindo, sabe? Eu sempre fui assim, ou seria Poliana ou era Macabeia, mas eles me chamavam Macabeia. É uma coisa que colou em mim, sabe? Esse bullying, eu me senti, aquilo colou na minha pele, sabe? Era um preconceito. Ao contrário, eu não gosto de falar preconceito, porque, assim... Não, mas é interessante você falar nisso, Manu. A gente até conversou antes, né, da nossa live, de bater esse papo, porque isso acontece também, né? Esse tipo de preconceito mesmo, não tem outra palavra, né? Você teve que ser mais, né? Porque você já é uma mulher bonita, você teve que superar, e mais além
para ter um reconhecimento, né? Por quê? Pelo Foi fato de muito você... difícil. Você teve que se superar, foi Exatamente. uma superação mesmo que No aconteceu na início, sua vida. E é no início, bacana falar é, isso. eu tinha 18 anos, eu não entendia, né? Porque Aham, então eu fui assim, eu tinha muita facilidade para escrever e eu fui me aham, reprimindo no falar. Eu assim, até hoje eu acho que eu não me expresso tão bem aham, quanto eu escrevo, porque eu fui me aham, retraindo. Eu, assim, quando participar, por exemplo, de palestra, de seminário, eu queria participar, queria dar minha opinião, mas eu me retraía, porque eu tinha sotaque, né? Eu era assim, tipo, tá querendo aparecer, já é loura, eu sofria isso, sabe? Então eu fui me aham, afirmar academicamente, com respaldo das notas. Eu fui me, me enfronhar, eu falei, não, sabe, aos poucos eu fui adquirindo a confiança até da aham, turma e dos professores e professoras, porque a burguesia aham. não podia pensar, sabe? Então eu fui me Sim, respaldando com nota, eu estudava para tirar 10. Então eu que não ficava loucura. feliz com Uhum. menos de 10. E eu fui adquirindo respeito da turma. Aí todo mundo queria fazer parte na hora de trabalho de notas, as pessoas queriam ter nota, né? Aham, Entrar junto. E aí eu fui. maravilhoso. É, Aham. e agora, essa sensação, quando eu falei para você que eu não gosto muito de falar preconceito às avessas, quando eu fui comentar sobre é difícil a gente usar termos, que hoje a sociedade é muito chata, todo mundo te controla. Aí fala assim, nossa, tem Acho tanta gente que sofre. Preconceito é uma palavra muito forte, porque em respeito até à dor de quem sofre o preconceito real, porque assim, a gente não pode, não tem do que reclamar, não estou reclamando, mas não é claro. pelo fato de existir uma doença grande, tipo um câncer, porque o preconceito contra o racismo, que eu acho inadmissível, não admito o racismo, Uhum. é um câncer da sociedade, mas não porque existe esse câncer que vai deixar de ter uma ferida. Então, o que eu tinha em relação a mim é uma Uhum. ferida que ficou. Não que, assim, não me Sim. pediu de fazer as coisas, mas doía, entendeu? Doía e me atrapalhou no meu sonho. Eu não abdiquei do meu sonho, mas meu sonho foi sendo adiado, porque o que eu Sei. queria era o jornal. Então, o que aconteceu? Eu fazia, por exemplo, eu estudava, meu CR era 10. Então, Aham. era tudo, na faculdade, eu tudo tirava 10. Aí, quando chegou o primeiro, no segundo, eu queria trabalhar. E eu queria, não queria outra coisa que não fosse jornal. Eu gostava daquela. Sim. Eu ia na redação do JB ou do Globo fazer uma entrevista, uma matéria, eu ficava fascinada com aquele, sabe, naquela época, Feedback. né? Eu ficava fascinada, eu falei, é isso que eu quero. E eu fiz e eu a melhor aluna da turma durante 2 semestres. Eu fiz Aham. um teste de seleção, acho que foi, eu fiz nos dois, fiz no JB e no Globo, não me lembro a sequência. Passava no teste de conhecimento, conhecimentos gerais, na redação, na hora da entrevista, a mulher ia me entrevistar, olhava para minha cara, de cara, já sabe? Aí falar, tá bom, depois vamos te chamar, e nunca me chamaram. Então, minha primeira oportunidade de emprego, porque eu queria Aham. trabalhar, então fui fazendo testes, eu fui parar na RJTV, na Editoria Rio. Eu fiz um teste, fiz prova, Aham. passava. Aí, na hora da entrevista, ok, televisão, eu passei. Por isso, eu fui para Entendi. televisão. Todo mundo acha, você queria televisão. Não, não queria televisão, nunca quis televisão. Entendi. Queria o jornal, mas o jornal não me quis, nesse primeiro momento. Então, eu fui para televisão. Aí, eu fiz eu Uhum. cumpri, né? Fui 2 semestres seguidos de estágio na Editoria Rio, e aí Aham. depois eu estava logo no início da faculdade, não podia ser contratado. Aí depois, quando acabou um estágio, depois eles me chamaram de novo, fiz outro. E nesse meio tempo fazia monitoria de turma, fui monitora do Miguel Pereira, que é um cineasta, faleceu, meu professor querido, faleceu ano passado, do Eduardo Neiva. Eu corrigia prova para eles, eu era assim, aquela aluna 10. E, Sei. e trabalhava no jornal da PUC, o PUC Informe também, entendeu? Sei. Fiquei trabalhando lá, fazendo cursos e sempre fazia curso e tentando o jornal que eu não me quis. E estudando Então, Manu, muito. só te interrompendo um pouquinho aqui, até a Márcia Veríssima, então todas essas amigas entrando aqui, maninha, todas. Obrigada, gente, É, e ela obrigada. está falando exatamente isso. Ela está falando preconceito contra a mulher bonita e financeiramente bem colocada é gigante. E é verdade, né?
Existe, e a gente ainda tem que passar por isso, né? Eu digo assim, eu acho assim, eu fico um pouco temerosa de falar na palavra Sim, é um preconceito. assunto muito delicado, Eu nunca falo, porque também eu acho Mas assim, você superou isso tudo. não, mas o racismo, assim, o racismo, eu acho que o pai do racismo é o machismo, porque a mulher, independente dela ser loura ou ser negra, ser branca, a mulher tem que sempre fazer esforço dobrado para provar que é boa também. A gente tem que ver o pai do preconceito, né? Então, assim, já é mulher, já tem que fazer mais esforço. Mulher loura é muito atributo para você ainda pensar. Sabe, se você já é loura, já é bonita. Eu, 18, 20 anos, sabe? E Tinha vai ser picô, tinha inteligente cabelão. também? Exato, ainda pensa, não pensa. Aí você, sabe, eu queria me Loucura, né? esconder atrás do texto. Eu queria, por isso eu gostava do jornalismo escrito, porque eu me sentia segura, sabe? Eu sabia que o que eu fazia. E o respaldo acadêmico, poxa, se eu passei em primeiro lugar no vestibular, é porque eu tinha alguma cultura, que eu Sem sempre dúvida. estudei muito. E aí, depois eu fui, no final da faculdade, eu fiz um curso de telejornalismo da Manchete, passei, fiquei 3 meses fazendo, e aí eles me chamaram para trabalhar. Então, aí comecei a trabalhar lá, porque foi o que surgiu para mim, entendeu? Eu fiquei no Uhum. Rio trabalhando, mas não era essa a minha intenção. Meu sonho sempre foi a imprensa. Mas aí eu acabei, assim, fiquei satisfeita. Amava aquela empresa, amava a TV Manchete. Fui, assim, lá dentro, fui respeitadíssima, sabe? Nunca levei uma cantada. Eu tinha espaço para trabalhar. Eu dei o sangue pela empresa, amava. E aí fechou outro ciclo, porque nesse meio tempo, fiquei 2 anos lá, aí eu comecei a namorar, fiquei noiva, e você, assim, meu noivo não dava tanto apoio, não por ciúme, não, é porque a profissão do jornalista, você tem que trabalhar feriado, final de semana sim, outro não, né? Aí eu fui tentando empurrar com a barriga, que eu não queria parar de trabalhar, porque eu não nasci para não trabalhar. Minha mãe trabalhou a vida inteira, entendeu? Eu dediquei minha vida para o universo de estudo e cultura, sempre semeando isso. Né? Eu estudava e queria trabalhar. E aí eu fui ficando, lá durante o noivado, eu tentava negociar e tal, fui empurrando para largar. Aí fiquei assim, quando chegou quase 1 mês antes de eu me casar, é só que eu pensei, falei, não, vou sair porque surgiu um concurso. A Cláudia Cruz saiu da TVE para apresentar o EJTV naquela época, e surgiu uma vaga para apresentar um programa na TVE. Então, eu fui mais que assim, não tinha ambição, quero apresentar um programa, não, porque minha vontade sempre foi escrever no jornal, mas tinha aparecido essa oportunidade, e era uma maneira de eu falei assim, porque aí eu já não tinha, eu nunca tive, vou fazer o concurso, porque eu não tinha problema. Agora, concurso escrito, eu sempre tive problema, porque para jornal, eu falei, eu não vou passar. Agora, lá eu fiz, já tinha traquejo, naquela época não tinha nem teleprompter, a gente tinha que decorar as cabeças para apresentar. E fiz o concurso e passei. Aí eu consegui largar um emprego, fiquei durante um tempo apresentando o programa e na Manchete também. Aí eu larguei a Manchete para ficar só na TVE. Aí foi outro ciclo. Casei, fiquei apresentando o programa, adorava, porque arte e cultura. Aí eu apresentava, era uma vez só por semana, que ia ao ar aos sábados. Chamava-se Caderno 2. E não tinha muito repórter para fazer, para cobrir. E eu, assim, sem remuneração, sem nada, eu pedia para eles mandarem cobrir, eu pautava o programa, falava, olha, vai ter uma orquestra, vai ter um balé, se tiver alguém para filmar, eu faço o texto depois. E assim, a gente ia improvisando. E o programa era muito... E aí, o que aconteceu? Por que eu saí da TV? Eu fui demitida. Quando entrou o governo Collor, ele enxugou a máquina administrativa. Fiquei com horror a governo.
Aí eu Sei. estava lá no auge do programa, apresentando, fazendo um quadro de entrevista no programa que eu também tinha sugerido, já estava assim, super empenhada, isso já era casado. E aí ele enxugou a máquina administrativa, tirou um monte de gente, o programa que eu apresentava. Ele botou 4 pessoas, né? Foram contratadas 4 no lugar de um enxugar. Então eu fiquei enojada, eu falei, não. Aí falavam assim na época, vai lá falar com o diretor. Eu falei, não vou falar com ninguém, agora eu vou parar, vou voltar a estudar, vou ter meus filhos, e não quero saber. Depois, quando acabar esse governo, eu volto para trabalhar. E assim, achando que era fácil, entendeu? Aí eu já tinha 3 anos de mercado de trabalho, já tinha uma bagagem, né? Já estava, já tinha me afirmado, já tinha segurança e achava que ia ser fácil voltar. Não parei. Aí outro ciclo começou, um ciclo de fui ter meu casamento, fui ter minha primeira filha nasceu, aí eu só fiz curso e cuidar dela. Assim, minha prioridade sempre foram os filhos, né? Aí que eu fui tê-los, né? Depois que eu não trabalhava mais, criei minha filha, depois tive o segundo filho. Quando eles entraram para a escola, os 2 na escola, aí eu falei, eu preciso me ocupar, né? Preciso fazer alguma coisa. Enquanto eu não arranjava nada, eu comecei a dar aula como voluntária numa creche. E voltei a fazer cursos. Falei assim, voltei curso, na época, eu estava começando a Casa do Saber, eu fiquei sócia, assim, tipo, assinatura, tudo que é curso. Voltei a estudar inglês, voltei a estudar francês. E fiquei em um desses cursos, na PUC, eu fui aluna do Luiz Paulo Horta, que é jornalista, trabalhava no Globo. E ele gostava muito dos meus trabalhos. E uma vez ele falou assim, por que você não... Por que você se esconde? Porque eu falei, eu não me escondo, não, nunca me aceitaram, né? Aí eu contei mais ou menos. Então, ele falou, começa a escrever para Ele participava de uma ONG, ele falou que era ligada à Arquidiocese, à PUC, então ele falou, começa a fazer matérias, né? Para não desperdiçar para você. Aí eu comecei a mandar material. Como voluntária, entrevistei a irmã viva, a única irmã viva do Rubem Braga. Eu sou capixaba, né? Fiz uma matéria muito legal, assim, com a família do Rubem Braga e publicou lá nessa online, nessa ONG. E olha as coincidências na vida. Essa matéria caiu nas mãos do professor Nisquier, do professor Arnaldo Nisquier, que eu acho que na época era secretário de Cultura e acadêmico, né, renomado, uma pessoa que dá valor à cultura. Quando ele leu, ele me conhecia socialmente, ele leu a matéria. E num desses encontros no Teatro Municipal, eu estava num evento, ele virou para mim e falou, você não sabe, ele já me conhecia socialmente, né? Eu casada ainda. Ele virou na frente do meu marido, virou para o marido na época e falou assim, você não deixa ela trabalhar, por que você esconde ela? Não pode, ela tem um talento, ela escreve muito bem. Aí me elogiou. Aí meu marido falou assim, ela não trabalha, porque aí ele repetiu, porque era verdade, falou assim, ela não trabalha porque ela não dá um emprego para ela. Brincou. E o professor Nisquier, então, abriu as portas para mim do Jornal de Letras. Falou assim, não seja por isso. Se você colabora lá com uma ONG, né, que é online, você pode mandar matéria que publica com muito prazer. E assim comecei a escrever voluntariamente não, eu parei lá no site e comecei a escrever profissionalmente para o Jornal de Letras. Então, o primeiro que a me abriu as portas foi o professor Nisquier, a quem eu sou gratíssima. Porque a partir daí, eu comecei a escrever finalmente e profissionalmente, entendeu? Comecei lá atrás, em 2013, mandando uma matéria aqui, outra ali. Então, eu sugeria as pautas, ele sempre aceitava e me deu valor, entendeu? Me deu valor. Bacana. E esse foi o terceiro ciclo. Aí depois, até eu chegar no livro, eu precisei... a gente precisa cair para subir de novo, né? Eu me separei. Aí eu fui lá no chão. Aí eu fui no chão. Na época da separação,
foi muito difícil para mim, porque a minha mãe estava vindo, tinha descoberto um câncer, mamãe passou 8 anos lutando bravamente contra um câncer, e eu aqui, né, minha família é de Vitória, eu sempre aqui. E aí minha mãe, aquele meu irmão, que era meu companheiro, com quem eu vim para o Rio, que a gente sempre grudado, morreu com 41 anos, teve um coração, tudo junto. Olha, repara, minha mãe com câncer, meu irmão morreu, meu padre, o padre que me deu força nesse período da separação, que me deu muita força, morreu aqui na minha paróquia, e meu marido separou. E vamos dizer assim, meu casamento acabou, junto, né, tudo junto, veio tudo junto. E eu, com 2 filhos pequenos, eu não nasci eu não tenho opção da tristeza, não nasci para ficar me lamuriando de nada, sabe? Mas a ferida estava ali, a depressão estava batendo na porta, assim, o problema existia, né? Claro, e eu não podia, eu não tinha direito nem de ficar doente naquela época, porque eu tinha que ir fazer a quimioterapia, eu ia para Vitória e voltar. Meu irmão tinha acabado de morrer. Sabe, eu no processo de separação, meus filhos pequenos. Então, eu não podia nem pensar em pirar. Então, o que aconteceu? Eu voltei para os livros, aquele ambiente de aconchego que eu tinha, com a minha mãe tocando piano e a gente lá inventando historinha. A literatura me acolheu. A literatura me resgatou. Eu fui voltar para os livros, que meus filhos, um final de semana comigo e outro final de semana com o pai, o final de semana que eles não estavam aqui, eu ia, mergulhava nos livros, lia e voltei para o meu lugar de início, que foi a faculdade, entendeu? Eu fui fazer outra faculdade, eu não tinha como voltar para o mercado de trabalho. Você se reinventou no meio disso tudo, né? Eu já fazia aquelas matérias para o Jornal de Letras, mas era uma vez por mês, uma coisa. Eu voltei para a faculdade, falei, vou estudar, porque é a única coisa que eu sei fazer direito naquela época, sabe? Eu não queria bater na porta. Como é que eu ia procurar um emprego? Já, assim, eu estava com 40, eu estava com 39 anos. Como é que eu ia procurar um emprego afastada do mercado de trabalho? Continuava loura, entendeu? Assim, tipo... Linda. E ela achar que eu estava querendo o quê, sabe? Eu tinha um pudor até de sair de casa. Eu não queria botar o casamento de ninguém em risco, eu não queria achar que a minha presença numa festa ia incomodar as pessoas. Eu passei muito perrengue, né? Nessa época, me escondia nos livros. E mergulhei, eu não digo me esconder, não, porque livro, para mim, é um aconchego, sabe? Aquilo que eu te falei, me lembra o quarto de estudo da minha mãe, me lembra o escritório de trabalho do meu pai. Então, livro, para mim, é esse lugar de aconchego. E assim, interessante você ter voltei para essa percepção. Né? Aí, estudando, até que, quando terminei no final do curso de letras, o meu trabalho de final de curso, minha monografia, recebi 3,10, e a professora falou assim, você tem que publicar. Era um resultado, era crônicas, contos, ensaio, era obrigatório. Não fiz para publicar, nunca escrevi nada para publicar, não me sinto escritora. As coisas saem naquele... fui escrevendo. Aí a professora fez, na época, me deu uma carta de recomendação para eu procurar uma editora. Aí eu fui procurar o Luiz Paulo Horta, que meu professor era na PUC, o curso que eu fiz com ele, eu mostrei para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, eu posso fazer o prefácio? Eu falei, como assim? Isso não é livro? Como assim prefácio? Ele falou, não, isso não é livro, mas isso tem que ser livro. Você tem que compartilhar. Aí, eu falei, aí ele fez o prefácio. Ele falou, não, vou te fazer o prefácio. Já tem a carta recomendando, né, do departamento de letras. Eu falei, eu vou fazer o prefácio, qualquer editora vai publicar isso. E eu, com a minha vergonha, falei assim, o único editor que eu conhecia era o professor Nisquier, que era do Jornal de Letras, da academia. Aí eu falei, mas ele já me abriu uma porta para eu escrever no jornal. Vou pedir para publicar, não vou fazer isso.
Aí fiquei naquele dilema, então eu falei, não vou pedir para publicar, mas eu vou pedir para ele ler, entendeu? Aham, Mandei para sim. ele, falei assim, mandei para ele, junto de uma das matérias que eu fiz para o jornal, mandei para ele o. Aí ele me chamou, mandou me chamar, e falou assim, ele não perguntou, ele afirmou, falou assim, vamos publicar. Eu falei, não, professor, não Que escrevi. Ele falou, bacana. aí ele falou, não, isso não tem, isso já é um livro, não tem que escrever para você, não existe isso, você é escritora e vamos publicar. E foi assim foi feito. Que Publicamos o incrível, primeiro Ana. livro, Ah, e daí em diante eu não muito. parei mais. Porque aí ele me convidou para aí a partir daí ele me convidou efetivamente para trabalhar mesmo na editora. Ele falou assim: "Não, estou precisando, se você quiser, tem uma salinha ali para você". Aí era tudo que eu queria, né? Trabalhar. Aí passei a assinar 2 colunas no Jornal de Letras e dali, assim, trabalho com uma gratidão imensa no coração e passei a assessorá-lo nas atividades, nos livros, porque foram entre organizando o livro junto com ele e biografia que Uhum, chegava na editora que ele me passava para fazer, foram uhum. 17 livros de lá para cá. Então, Que, acho que eu nossa, Amanda, fiquei. história linda, né? Tá todo mundo É, aqui te mandando beijo. Alice da Autoridade beijo, Pop, Raquel poxa, Garcia, que que delícia. história. Obrigada, Que gente, por sonho vocês esse estarem aqui. A gente convite. tanta saudade de encontrar essas pessoas que a gente tem que se encontrar assim, né? Mas foi assim que. É, A história é isso, né, não a tem. história é maravilhosa mesmo, Manu, parabéns. Agora me conta uma coisa, como é que foi tomar posse na Academia Feminina, né, Espírito Olha, Santense de Letras, esse momento tão isso especial na sua vida? foi. Isso foi muito, eu tenho muita gratidão também Aham, porque foi um reconhecimento, assim, um reconhecimento, não eu acho a mim, ao trabalho da minha mãe, porque eu sinto na mulher capixaba, se você fosse me perguntar qual é um traço que distingue a mulher capixaba, uma característica da mulher capixaba, eu ia dizer para você, a garra, a determinação. E eu me identifico com esse traço, que eu vejo sim. nessas mulheres brilhantes da academia e na historiografia das mulheres capixabas, Vivi, tem cada história de vida maravilhosa. A história de vida da minha mãe é incrível. Mamãe fundou a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Ela Uhum, passou 20 anos, mamãe passou 20 anos trabalhando para ter. Ela uhum, queria formar uma orquestra de músicos do estado. Ela não queria trazer música, um oboé do Rio, um violoncelo de São Paulo. Não, ela não queria. Ela uhum. queria trazer professores que dessem aula para formar músicos. Entendeu? Então, ela passou 20 anos, aquela visão do magistério, aquela visão da educação que a gente não vê nesse país, aquela visão que vai plantar aqui para colher lá na frente. Isso, eu Uhum. cresci com minha mãe com esse sonho. Ela perseguiu e ela conquistou, entendeu? Então, era uma coisa coletiva. Então, essa coisa, por isso que esse negócio de preconceito, como é que se veste, como é que é a cor da pele, nunca houve, porque a gente, assim, mamãe, eu fiz parte da orquestra infantil, né? Então a gente foi criada assim, Aham. nós somos o mundo como uma orquestra. Se um desafinar, todos desafinam. É É tudo verdade. ligado. A gente não pode fazer diferença, nem julgar, em todos os sentidos. Então, esse foi o legado dos meus pais. É. Quando eu tomei posse na academia feminina, primeiro que é bom esclarecer que eu não me candidatei, tá? Eu fui eleita. Então, assim, Aham. porque eu não me sinto no nível dessas pessoas. Assim, eu sempre acho, Muito lindo. sabe, que eu não sou tão. Aquilo que eu te falei, o artista na minha casa Claro era que meu irmão. é. Não, o artista era Aham. meu irmão. Eu era, sabe, a trabalhadora, aquela esforçada. Então, tomar Aham. posse lá foi, assim, eu homenageei minha mãe, como se tivesse minha mãe tomando, porque minha mãe Ah, merecia que todos lindo. os prêmios, porque foi uma guerreira da cultura, foi ali. Ela teve o reconhecimento depois que ela morreu, o prédio da Assembleia foi batizado com o nome dela, sabe? A orquestra, assim, o nome dela é uma referência na música do estado.
Então, eu tenho muita gratidão pelas professoras da academia lá que me convidaram. E assim, eu tenho esse legado, né, da cultura, eu tenho muita gratidão pelas minhas raízes. Eu nunca perdi meu sotaque. Nunca perdi. Que bacana, Manu. Tem mais. Olha, tem tanto comentário bonito aqui para você. Olha, eu A não estou gente não conseguindo ler, gente, porque ou eu falo ou eu leio. Ou eu falo ou eu leio, né? Mas a Isabela Buz, ela está falando sua base familiar reflete você, que é verdade, né? Você vê como essa história familiar bonita que te deu essas raízes, né? Para você poder crescer com tanta força, né? Renata Bolfin está colocando, é uma alegria tê-la como confreira, Academia Feminina Espírito Santense. Poxa, fruto dessa luta das mulheres capixabas, é uma alegria podermos nos unir em torno dessa produção literária. Ana Cláudia, quanto à modéstia, amiga, você é muito talentosa, todo mundo te elogiando aqui. É uma história linda, né, Manu, de superação, né, de força, de humildade que você tem, cada palavra que você coloca com cuidado, com carinho. Né? A gente sabe que foi muito esforço que você teve para chegar aonde você chegou, né? E que você traz essa mensagem com tanto amor. Né? Você vê, é porque a gente não consegue ler ao mesmo tempo que a gente escuta você falando. Amor e muita fé. Né? Eu faço parte também eu sou católica, faço parte da Ordem do Santo Sepulcro, até a Isis Penido está falando, me ajudou muito. A fé também foi, assim, como eu falei na morte do meu padre, porque quando eu me separei, eu me senti, como eu sou perfeccionista, eu falei, não posso nem ir na igreja, né? Tipo, porque a mulher separada, eu tinha esse cuidado, né, de fazer sempre as coisas certinho. Então, se não pode, né, achava que não pode. Mas o padre foi maravilhoso, era nosso amigo, vinha na minha casa. E aí, nesse meio tempo, ele morreu também, daquela coisa. Então, mas a fé, as minhas amigas sempre do meu lado, meus filhos, nossa, nem estão aqui assistindo a minha live, também são o meu esteio. Família, né, e fé. 2 Fs grandes, né? E nunca me lamentei, não. Eu sofria, a ferida estava ali, as coisas aconteciam, mas eu enfrentava. Esse lugar guerreiro, a capixaba tem muito isso, sim, viu? Nós somos guerreiros, não somos Deus no coração e fé na vida, é isso mesmo. Estão perguntando qual padre morreu, o padre Marcos, aqui da paróquia de São Conrado. Estão me perguntando aqui. Alguns comentários aqui. Maninha Barbosa, muita luz e Deus. Obrigada, Maninha, querida. Everson Barcelos, uma das pessoas mais sensíveis que conheci nos últimos anos, amo de coração. Everson Capixaba, meu querido, obrigada. Depois você vai poder ter acesso aos elogios, muitos amigos seus, muitas pessoas que já conhecem essa sua história linda, que você hoje a maioria não conhece, Vivi. Essa parte, esse lado assim, do preconceito. Prazer. Meu filho escreveu aí, eu não sabia do seu apelido. Essas coisas assim mas eu sofri bullying, eu não gosto de falar que é preconceito em respeito às pessoas que realmente sentem o preconceito, porque é muito grande e é um absurdo, o preconceito de pele, mas eu não digo assim, quando eu falo preconceito, às vezes eu tenho muito cuidado com a palavra, mas é o sentimento de ter que se esforçar dobrado para poder se fazer enxergar, entendeu? Para as pessoas te enxergarem assim, atrás daquilo que você estampa, né? É similar às pessoas de cor que tem que fazer. Quando eu leio entrevistas de pessoas negras que falam que tem que fazer esforço dobrado para se firmar, eu me identifico com esse discurso. Desculpa, não é o mesmo sofrimento, eu sei, nem se compara, gente, eu não estou querendo comparar. Mas acho que você está colocando de uma forma perfeita. Entende? Mas é o sentimento de despertencimento, o sentimento de esforço dobrado. Você tem que se afirmar o tempo todo para provar que você não é só aquilo que você mostra, né? Você tem coisa lá atrás.
Então, esse sentimento, eu tenho que fazer força para não passar do certo limite, para não ser mal interpretada, para não ser tudo, sabe? A minha presença, assim, eu nunca passei despercebido nos lugares, né? Então, eu sempre tive muito cuidado com o sentir do outro, né? O que, que o outro vai sentir de incomodar. Talvez por isso também no jornalismo, por exemplo, na Manchete, que tinha que fazer aquele jornalismo agressivo, não dou para Aham, isso, entendeu? Não aham. é aí você pegar a matéria à força de sair, não dava. Por isso que eu tinha que fazer mais matérias direcionadas à arte e cultura mesmo, era a minha praia. Aquele jornalismo eu admiro, adoro, porque acho o máximo. Eu acho o máximo o dom, né? Porque eu fico vendo meu pai. Meu pai tinha esse dom de Uhum. arrancar notícia, tinha fontes maravilhosas. Eu não teria, não sei que esse dom, não. Eu tenho o dom de escrever, tudo bem, mas desse jornalismo eu só tenho a paixão. Tenho a paixão mesmo, adoro. Maravilhoso, Manu. E a gente vê claramente que essa história é linda, está todo mundo aqui elogiando. Que Ah, prazer eu poder estar sendo, né, essa intermediária entre você e essa história linda de superação, sobretudo, né? E a é, gente observa muito claramente esses pilares que são da sua família, que foram tão importantes, né, para importante. você chegar onde você chegou. E às vezes, a Ana Cláudia Vaz está colocando, só quem passa por isso pode dizer. As É, mulheres passam por muitos preconceitos no Oriente exato. Médio, as mulheres vivem muito preconceito. As mulheres vivem muito preconceito, Ana Cláudia, O no mundo machismo, inteiro. No exatamente. mundo inteiro. O machismo é o pai do preconceito contra a mulher. Muito. Né? Eu não digo, não é, aí vai bifurco contra a mulher loura, bonita, tudo, vai, mas contra a mulher é o principal. Agora, ninguém nunca enfocou, porque parece um problema pequeno e parece fútil, mas ele existe, gente. E a gente, o sentimento existe, né? Não é porque ele é menor. É É, igual você comparar uma dor, gente. A dor ruim é a dor que você sente na hora. Então, não adianta achar que ele não existe e falar que ele é menor. Ele é menor por quê? Sabe? exatamente. Eu fui, assim, na época, ainda mais que era imatura, depois a gente vai amadurecendo e tal, fiz terapia, e ainda carregava, olha, ainda carregava É, culpa. Eu carregava culpa de sentir, falei, eu não posso, já tem, coisa, né? eu não posso sentir isso, entendeu? Então é uma mistura de coisas. Eu não tinha acesso à terapia. Naquela época, não Para sei. você ver, Manu, no ano que a gente vive, a gente ficou falando sobre isso, né? É uma coisa que a gente ainda tem que É, superar, né? A mulher é, ela tem que estar sempre um passo à frente, né? é, É uma coisa que a gente está sempre buscando com isso, e a certeza. gente tem esses braços todos, né? De É, filhos, de casa, de família, é, né? E você também, a sua vida profissional, que você faz com tanta maestria, né? Então a gente tem sim essa luta, né? Que faz, é, eu acho, de você que tornam as mulheres super poderosas, né? é, Porque a gente tem sempre aquele algo a mais, né? Não é, basta ser comum, você tem que ser melhor, né? é, A vida dói um pouco no sentido, né, do é, aprendizado, mas ao é. mesmo tempo ela faz com que a gente faça isso com mais maestria, e com mais força, né? A mulher E uma tem que prova estar disso é sempre. você. No passado, agora, graças a Deus, está melhorando, assim como eu acho que a tendência Aham, é melhorar o preconceito em pleno século XXI, racismo, isso é incabível, sabe? Então, exatamente. não cabe, sabe? E eu, quando vim morar no Rio, eu achava que aqui, há 30 anos atrás, as coisas eram mais aceitáveis e tudo, que isso era restrito daquele universo pequeno de Vitória, mas que nada, sabe? É uma coisa que até hoje existe. Não pode, a gente tem que se rebelar, a gente não pode achar que isso é normal e nem se culpar, Exatamente. né? A gente É. tem que transformar, fazer disso, criar nossos filhos. Graças a Deus eu criei meus filhos com Uhum, uma visão ampla e universal, sem preconceitos, entendeu? Sem preconceitos. uhum. O mundo vai ser essa missão. E eu acho que a melhora só vem com a educação, viu?
A educação é Não, a base de... maravilhoso, Manu. O Instagram já me sinalizou aqui o nosso tempo. É, Infelizmente, o papo está maravilhoso. Pessoas queridas aqui também assistindo a ai, que live. Essa bom. história linda sua de superação, de sucesso. Essa pessoa linda que você é por dentro e por fora. Ah, E por obrigada. mais mulheres incríveis iguais a você, Manu, porque que essa live, né, não só essa live, como a sua história, sirva de exemplo para todas as mulheres, né? Que eu acho que a gente tem que ser cada vez mais bem A gente tem que ser colocada. unido. A gente tem Temos que se que unir. ser unidas, temos que ser mais bem colocadas, sim, no trabalho, né? Na política, por mais mulheres ocupando mais cargos de importância. Exatamente. Né, na nossa A mulher sociedade. tem que ver a importância que é uma unida com a outra, sabe? Exatamente. Então, aliás, o mundo tem que se unir. Que é isso, gente? A gente vive num planeta só. Então, uma coisa lá na China reflete aqui. As pessoas não se dão conta de que a gente é responsável por cada folha arrancada de árvore, né? Mas aí já é outra discussão. Não, maravilhoso. Mas, Manu, foi linda essa história, maravilhosa. Conversei com a Manuela Ferrari. Essa Obrigada, pessoa gente. Com essa trajetória brilhante, Obrigada. embaixadora de turismo do Rio de Janeiro. Eu que te agradeço, assim, foi enriquecedor. Vários amigos queridos aqui, que bom que a gente teve essa oportunidade de conhecer essa sua história lindíssima, né? E repetindo mais uma vez que isso sirva de inspiração para todas as mulheres, né? Para que a gente se coloque cada vez mais, né, Manu, no mercado, em tudo, né? Porque a gente tem essa potencialidade, né? Claro. Nós já nascemos mães, né? E então a gente se esforça dobrado, né? Por conta dessa cobrança, a mulher se esforça sempre mais para se fazer enxergar, né? Eu acredito muito nesse poder das mulheres por conta disso. Sim, sim. Maravilhosa, Manuela Ferrari, querida. Foi um grande prazer te entrevistar. Maninha Barbosa, exemplo de mulher. Obrigada, Isabela, Maninha, Joana, olha, Bia, todos os queridos. Ascânio, muito obrigada, viu? Fiquei emocionada com a sua presença. Olha, infelizmente eu vou ter que encerrar essa live, mas foi um grande prazer poder te entrevistar. Foi um enorme prazer. Todo meu. Obrigada por mais uma live incrível dos embaixadores com essa mulher com excelência, né? Nossa querida Manuela Ferrari, um exemplo de mulher, de grande profissional, de pessoa, de coração lindo por dentro e por fora, que eu tive esse presente de ter sido a minha entrevistada. Eu que agradeço. Manu. Obrigada. A gente vai encerrar agora, infelizmente, mas essa live vai ficar salva na live dos embaixadores, tá, Manu? Depois a gente vai poder rever. E lembrando a todas as mulheres que juntas a gente somos muito mais fortes, né, Manu? Com certeza. E a luta continua. Exatamente. Deixando esse recado para todas vocês. Com um beijo enorme no coração de cada uma. Agradecendo mais uma vez. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Obrigada, Vivi. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Um grande beijo. Uma ótima noite a todos. Para vocês também.